Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de luz, de paz, de harmonia e de amor. Mais uma vez estamos nos encontrando para, junto dos benfeitores espirituais, fazermos a próxima exposição doutrinária desta casa, Sociedade Bezerra de Menezes, que acolhe a todos desde o momento em que estão aqui sintonizando, sem a necessidade da presença física e com a oportunidade que nós temos de buscar a nossa própria construção da nossa caminhada a partir das relações, dos pensamentos e das reflexões. Todos os trabalhos desta casa começam com a prece e é o que nós faremos neste momento. Luz e paz. Luz e paz. Com o nosso profundo e sincero agradecimento aos benfeitores espirituais que organizam este trabalho e que nos dão a oportunidade de nos conectarmos entre nós pela tecnologia e pelo pensamento, e pelas vibrações fluídicas com o plano espiritual. Momento de agradecimento, momento de reflexão, momento de amparo a todos os irmãos necessitados, pelo manejo fluídico e pelas vibrações de pensamento que neste momento se processa. A luz e a paz desta corrente espiritual está nos envolvendo a todos neste momento e dando a nós a certeza de que ao término sairemos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Luz e paz. Luz e paz. E que assim seja. Meu nome é Júlio Abrantes, sou trabalhador desta casa. Quero fazer uma saudação especial a todos os nossos irmãos que se encontram aí do outro lado da tela, nessa oportunidade que nós temos, única, de podermos refletir por meio da web, sobre temas que nos são muito caros e que, com certeza, nos ajudam na nossa caminhada, neste momento em especial, mas na nossa caminhada enquanto seres que estão buscando aqui a evolução, neste plano material, mas com a nossa caminhada enquanto espírito, que é uma caminhada permanente. O tema que nos coube hoje refletir um pouco é um tema de absoluta relevância para nos apoiar, para nos constituir enquanto base nesta caminhada enquanto seres espirituais. A ideia da prática da caridade, né? E o quanto nós sabemos que num momento como esse, a necessidade da caridade se estabeleceu como algo fundamental, inclusive para a sobrevivência das pessoas. Não só essa sobrevivência material, que de fato é absolutamente importante e relevante num momento como hoje, mas a caridade sentimental, a gente chama, depois vai explorar um pouquinho mais na nossa exposição, o que a gente chama de caridade moral. Existe um número significativo de irmãos, de pessoas, amigos próximos, nem tão próximos, sociedades inteiras que estão passando por um momento de flagelo sentimental, um momento de flagelo emocional que foi potencializado pelas questões
que a pandemia nos trouxe e que, portanto, são passíveis e necessitam significativamente de uma palavra doce, de uma mão amiga, de um amparo que muitas vezes se dá nem tanto pela palavra, mas pelo sentido da escuta. A escuta que nós chamamos de escuta empática, que é aquela escuta onde nós nos colocamos no lugar do próximo, para entender de fato qual é o sentimento, qual é a necessidade daquele irmão, e a partir daí, como num único pensamento, num único sentimento, poder produzir nele alguma ajuda, alguma oportunidade, alguma luz, algum caminho que ele possa seguir na sua jornada. Portanto, o tema é imperioso, né? A questão que vem para nós nesse momento é: será que todos nós identificamos claramente o que significa caridade? O que significa ser caridoso? Em última análise, como de fato se estabelece, se processa essa prática da caridade? Quantas oportunidades nós temos para praticar a caridade e que às vezes nos passam desapercebidas, que às vezes nós, por estarmos mais envolvidos com nós mesmos, conosco mesmo, estarmos mais em si mesmados, deixamos passar oportunidades simplesmente porque não estávamos atentos às coisas que estavam acontecendo à nossa volta, simplesmente porque estávamos envolvidos no nosso orgulho e no nosso egoísmo e deixamos que as nossas paixões tomassem conta de nós, nos limitando à possibilidade de transitarmos de uma forma mais caridosa para desenvolver o amor ao próximo, né? Então, esse é a reflexão, ou esta é a reflexão que nós podemos fazer nestes 30 minutos de exposição doutrinária, agora já não tanto, 25, 24 minutos, né? Que é nós identificarmos, então, o que de fato é essa caridade, né? Porque nesse momento, quando nós nos identificamos isso, identificando as oportunidades de praticar a caridade de forma consciente, nós também, por consequência, entenderemos o que nos impede efetivamente de fazer essa caridade, e mais do que isso, quando nós conseguimos romper esta barreira, quando nós conseguimos ir adiante, nós, em alguma medida, vamos nos identificar e entender e perceber o que nos acontece quando estamos fazendo a caridade. Ou seja, este é um mecanismo que não é um mecanismo só nosso, mas que é desenvolvido, que é startado, para usar uma palavra da moda, que é conhecido como algo eficaz, como algo que dá resultado, no momento em que nós olhamos para dentro e nós nos conhecemos, né? Para identificar de uma forma mais clara o que a doutrina espírita nos traz sobre este termo caridade, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, mais especificamente no livro 3º, que é aquele que fala das leis morais, no capítulo 10, cuja a lei é a lei de justiça, amor e caridade, mas mais especificamente nós estamos buscando um amparo, um socorro de conhecimento espírita sobre esse termo da caridade nas questões 886 até 889. Nós não vamos ler toda, mas algo para nós é essencial para esse primeiro entendimento aqui, né? E diz o seguinte, né? A questão que foi feita por Kardec aos benfeitores espirituais foi a seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E aí, a resposta, num primeiro momento, foi bastante objetiva, bastante direta e de fácil compreensão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Vejam, é muito simples e muito fácil de entender o que significa essa benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. O problema não está na compreensão, então. O problema está na capacidade que nós temos de agir dessa forma, de executar isso, de cumprir esse que parece ser um desígnio simples, né? E aí os espíritos aprofundam um pouco mais a sua explicação, dizendo o seguinte:
O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Vejam, nós temos aqui uma orientação clara de algo que não é só pensamento, de algo que não está só no nosso íntimo, de algo que é construído a partir da nossa prática, da nossa ação. Mas fica muito evidente que nem todos conseguem ter esta prática e essa ação por alguma coisa que ainda lhes tem interno que os trava. Este processo de nós espíritos, enquanto seres em evolução, nos faz entender que alguns de nós estamos numa caminhada mais tranquila, mais segura, onde praticar a caridade para com os outros, exercer a humildade e trazer o amor na sua caminhada, no seu comportamento, é algo que efetivamente é tranquilo, porque aquilo já faz parte da sua essência. Contrário senso, alguns irmãos, como nós, ainda neste plano de provas e expiações, neste planeta que está em transição, mas ainda esta transição se dá pelo nosso esclarecimento, muitas vezes pelo processo de sofrimento, faz com que esse sofrimento esteja nitidamente calcado no orgulho, no egoísmo, que nos leva às nossas paixões. Paixões que muitas vezes nos cegam, porque faz com que nós olhemos só para nós mesmos e com um olhar que é um olhar de satisfação dessas paixões, de satisfação do ego, e que por si só não nos traz as condições de fazer o amor, a caridade ao próximo, né? Então, esta reflexão, esta orientação que é nos trazida do Livro dos Espíritos, que nada mais é do que uma tradução do Evangelho do Cristo, já nos dá uma ideia de o que de fato é necessário para nós pensarmos e praticar, pensarmos a começar a praticar a caridade como algo essencial, né? Algumas coisas, como nós poderíamos usar aqui uma analogia. Muitas vezes, todos nós já devemos ter visto cavalos indomados no campo, aqueles cavalos que estão correndo. O nosso papel, a nossa atitude, a nossa atividade é domá-los, é estruturar eles, trazer eles para que usem aquela energia de uma forma que seja uma energia produtiva para eles e para nós. Isso se estabelece por um único motivo, né? Porque a mesma energia, a mesma força que é base para o orgulho e o egoísmo, é a mesma energia, a mesma força que nos traz a humildade, a caridade e o amor. E onde está essa energia? Está dentro de nós. Este é um elo, é um elemento, é um ponto de entendimento fundamental para nós começarmos a caminhada como seres que estão em cumprimento do Evangelho e como seres que estão na sua caminhada à perfeição relativa, já que a perfeição, estrito sensu, é apenas para Deus, né? Então, gente, o que nós precisamos nos dar conta é de que nós precisamos fazer, de que forma nós podemos administrar essa energia, que apoio nós podemos ter e de onde nós podemos fazer isso, para que possamos ser mais caridosos, para que possamos praticar a caridade com os irmãos que estão ao nosso lado, à nossa volta, no outro lado da internet, muitas vezes que nós não conhecemos, mas que nós temos a oportunidade de orar por eles, de elevar o pensamento, de fazer uma vibração para que eles, na medida da sua necessidade, na medida do seu merecimento, possam receber esse amparo vibratório. Para nós fazermos esse movimento, nós temos que estar bem conosco mesmo. Nós temos que estar com um certo amor próprio, e não o amor egoístico, mas um amor por nós, aquele amor evangélico, com um certo equilíbrio dentro de nós. Isso nos faz entender que esta caridade, ou a primeira forma de caridade, que é a que a gente vê tanto, que é a ideia daquela caridade material, em algumas vezes é necessária, mas não é suficiente. Se identifica muitas vezes um número consistente de irmãos que, ao praticar a caridade material, o fazem
eivados de orgulho e egoísmo, né? Embora o amparo material seja absolutamente necessário, ainda mais em momentos como esse, em momentos de pandemia, mas a forma, a energia, o pensamento que você usa ao estabelecer este ato de caridade material é algo que vai ser definidor para como o irmão que necessita da caridade, como o próximo que necessita da caridade, recebe aquilo. Existem formas de caridade material que intimidam, formas de caridade material que humilham e que, portanto, poderiam fazer um bem ainda maior e só não o fazem pela intenção de quem está dando. Muitas vezes essa intenção é inclusive de ser reconhecido. Então, esta reflexão sobre as formas de caridade, ela precisa ser melhor entendida. Nós precisamos identificar um pouco mais como nós estabelecemos uma caridade que seja de fato uma caridade fraterna, que venha ajudar os outros, e mais do que isso, entender que esse mecanismo é um mecanismo que se desenvolve a partir do nosso exercício do autoconhecimento. Nós, no momento em que nos damos conta que somos os principais irmãos a serem ajudados quando fazemos a caridade, é absolutamente salutar para nós que, ao identificar as limitações que temos para fazer este tipo de caridade, venhamos a buscar uma mudança no nosso comportamento. E aí, visitando o Evangelho, nós podemos entender um pouquinho melhor o que dizem os Espíritos no capítulo 13, não saiba o que a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita, no item 9, onde ele fala deste outro tipo de caridade, que é a caridade moral. E aí os irmãos dizem o seguinte, os benfeitores dizem o seguinte para nós: a caridade moral consiste em suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Vamos pensar um pouquinho. Pensemos nas nossas relações profissionais, nas nossas relações familiares, nas nossas relações, muitas vezes, que são relações pontuais dentro dos contatos que temos na sociedade, no trânsito, por exemplo, né? Quantas vezes nós apenas nos suportamos dentro dessas nossas relações, muitas vezes porque não temos esta identificação clara, esta aproximação clara com os nossos irmãos para o exercício da caridade. Mas os Espíritos completam: grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa da boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem as pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita. E aí nós vamos nos dar conta do seguinte, né? Via de regra, ou em todas as vezes, quem supõe que está acima de alguém nesta caminhada é alguém que está eivado do orgulho e do egoísmo. Portanto, esta reflexão interior, esta aproximação da nossa identificação com um comportamento caridoso, considerando o que se chama caridade moral a partir das orientações do Evangelho. Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, mas todos nós sabemos que a doutrina do Cristo, ela foi toda apenas traduzida para nós pelos benfeitores, portanto, nós estamos falando em caridade moral como uma caridade cristã. E nós estamos buscando essa nossa evolução propriamente dita para atenuar em nós estas centelhas de orgulho, egoísmo, que exacerbam as nossas paixões por conta da base de energia que nós temos, e trabalhar de uma forma onde a gente possa domar os nossos cavalos internos, os nossos cavalos indomados internos. Quando a gente usa a analogia dos cavalos, a gente está trazendo a ideia de que quando você tem um cavalo no campo que foi criado livre, indomado, você não vai matá-lo, você apenas vai domar as suas energias para que ele tenha toda aquela força e se transforme em algo produtivo, né? Então, em cima destas ideias
básicas, eu diria fundamentais para nós construirmos o nosso processo de evolução. E aí a gente pode se dar conta de que a lei do progresso se dá justamente desta forma. Nós progredimos por duas formas, por duas maneiras. Uma forma de nós progredirmos é pelo conhecimento intelectual, e aqui nós podemos dizer que mesmo nesse plano de provas e expiações, nós estamos avançando bastante no conhecimento intelectual. Haja vista os processos de estudo, da ciência, o que a tecnologia tem nos oportunizado, o nosso problema está no outro lado, no lado do conhecimento moral, onde a gente ainda não faz o uso que deveria ou que poderia fazer dessa ideologia. Portanto, o que a gente precisa se dar conta é que você construir um processo de domar as suas energias e a sua força para se transformar em algo mais humilde, mais caridoso, está em você. E exige de nós aquilo que a gente chama de autoconhecimento, né? Muitas vezes esse autoconhecimento requer 3 elementos-chave nesse processo. O primeiro deles é reconhecer de que nós somos filhos de Deus. A gente fala muitas vezes, quando vê alguma pessoa que está feliz, que está falando as coisas, olha, ele está entusiasmado. Pois essa pessoa entusiasmada, se a gente for buscar a etimologia da palavra, enteos, é uma pessoa que tem Deus dentro de si. Pois é isso que nós precisamos identificar como essa centelha divina que nos move. Quanto mais nós aprofundamos o nosso autoconhecimento, quanto mais nós refletimos a nossa essência, e a partir daí o que ela remete ao nosso comportamento, mais nós estaremos migrando das nossas paixões para o amor. E não é o amor apenas das paixões, não é aquele amor egoísta, mas sim o amor da centelha divina que está dentro de nós. O amor que se irradia a partir de nós, seres que fomos feitos à imagem e à criação divina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente reconhecer, em alguma medida, de que existe outro. Porque tem alguns orgulhosos e egoístas que na execução das suas atividades, das suas tarefas, das suas relações familiares, das suas relações de amor, não reconhecem o outro. É muito comum, às vezes em reuniões de trabalho ou em diálogos familiares, ver duas pessoas, uma à frente da outra, uma está falando com a veemência e a outra não a está escutando. A outra está apenas ouvindo e só está esperando que ela termine de falar para dizer o que pensa. Isso não é diálogo, isso não constrói. Este processo é um processo que está baseado no processo do egoísmo. O que nós buscamos aqui, nessa nossa reflexão sobre o autoconhecimento e a forma como isso nos leva a agir melhor para fazer a caridade moral, é a ideia de que, em reconhecendo o outro, nós poderemos tratar esse outro, amar esse outro, na forma das nossas necessidades, das nossas possibilidades enquanto espírito que estamos em evolução. Mas para isso é fundamental que você ame a si mesmo. Ninguém que não ama a si mesmo consegue amar o outro. E se alguém que não ama a si mesmo e tem atitudes autodestrutivas com paixões e vícios, provavelmente não conseguirá externalizar ao outro ações, emoções e sentimentos que sejam de uma forma mais fraterna, ou seja, que sejam de uma forma empática quando se coloca ao lado do outro, né? Essa é a ideia de uma construção da nossa possibilidade de executar, de estabelecer essa caridade moral que é a preconizada no Evangelho, né? Mas, se nós aprofundamos um pouquinho a leitura das obras espíritas, nós vamos buscar entender muitas vezes de que existe uma forma de caridade, que Emmanuel traz muito bem, que fala em caridade essencial. O que significa caridade essencial? É aquela que vem da essência, é aquela que atende à necessidade do irmão e do próximo que está à volta. Se é sede, a água o dessedenta. Se é fome, o alimento o sacia. Se é a dor, os remédios e o amparo e o acolhimento podem facilitar. Se é a ignorância, a luz o traz. Ou seja, esta caridade essencial significa nós pensarmos com
o Evangelho do Cristo. Nós podermos buscar na nossa essência aquela centelha divina que está em nós e que muitas vezes nós não conseguimos enxergar em nós mesmos seres iluminados. E como se faz isso? Se faz isso refletindo a respeito de nós mesmos, das atitudes, dos impactos que as coisas que a gente veio fazendo nessa nossa caminhada ainda estabelecem em nós como seres para atitudes futuras. A caridade essencial, ela tem um elemento que é base. A partir dessa reflexão interior, deste novo posicionamento, deste autoconhecimento exacerbado, nós partimos para a prática. Para a prática do bem em relação aos nossos irmãos. E assim a gente completa um ciclo virtuoso. De que forma se estabelece essa prática? O momento e a oportunidade vão dizer. Muitas vezes é falar, é acolher. Outras vezes é o silêncio, é o abraço. Outras vezes é ouvir sem nada dizer. Nós desenvolvemos em nós a capacidade de sermos sensíveis, de transformar essa nossa energia em algo de amor com a centelha divina, que nos permite, com muito mais tranquilidade, poder fazer essa caridade ao próximo. E se por algumas vezes nós não estamos percebendo qual é a oportunidade e a forma de se estabelecer essa caridade, lá está a espiritualidade maior pronta a nos apoiar. Basta elevarmos o nosso pensamento, basta fazermos uma oração, basta dirigirmos uma súplica aos benfeitores espirituais que direcionam essas preces e essas nossas súplicas a Deus, desde que elas sejam do nosso âmago e com esta ideia desta energia de amor, que a resposta nos virá. Seja a resposta por uma inspiração, seja a resposta por algo que já está dentro de nós e, portanto, nós vamos intuir o que fazer, seja a resposta pelos diversos relacionamentos e as formas e as coisas que nos acontecem na vida. Só um cuidado, às vezes a resposta não chega no tempo e na hora que a gente deseja. A resposta chega no tempo e na hora que a gente necessita. E aí a gente pode lembrar Oscar Wilde, que em uma ocasião disse: se Deus quiser te castigar, Ele te dá exatamente o que tu pedes. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos a dimensão clara do que significa ter tudo o que de fato nós queremos. Porque muitas vezes nós ainda não estamos num processo de iluminação tão significativo que vá perceber que as coisas, especialmente as coisas do plano material, as consequências que essas coisas do plano material vão nos trazer ali adiante pela nossa limitação em entender o processo como um todo, em sair do momento atual e nos identificar como seres espirituais e que, portanto, talvez algo que neste momento possa nos parecer sombrio, um sofrimento, ali adiante, não muito adiante, com um pouco mais de esclarecimento nosso, trará toda a luz e todo o conhecimento que nós necessitamos para entender que precisamos passar por isso em função da nossa necessidade de aprendizado. Nós podemos ainda, nesses momentos finais, poder trazer para vocês, de onde é que a gente busca esse apoio? Pois eu diria que a doutrina espírita ela tem todos os elementos que estão aqueles que estão embasados no Evangelho do Cristo e nos dão a oportunidade de começar essa nossa caminhada de reflexão para sermos mais caridosos conosco mesmo, com os irmãos que estão próximos, especialmente pelo exercício que nós fazemos da nossa relação com Deus, da nossa relação conosco mesmo pelas nossas atitudes e na nossa relação com os outros irmãos. A visão espírita traz uma ideia muito clara de um dizer que é: fora da caridade não há salvação. Por que isso foi dito por Kardec, fora da caridade não há salvação? Porque lá, no momento em que ele estava buscando exercitar aquilo que lhe foi designado pelo plano superior, era um momento onde a igreja
estava muito mais voltada aos princípios materiais do que aos princípios espirituais, e lá naquele momento se dizia o seguinte: fora da igreja não há salvação, como se o conhecimento apenas humano, a religiosidade professada apenas pelas doutrinas do homem fosse suficiente para a nossa caminhada evolutiva no plano espiritual. Nós, em certa medida, vamos entender de que nós somos seres que precisamos evoluir ao longo da nossa postura enquanto espíritos encarnados e que utilizam essa encarnação para melhorarmos como seres. E essa melhoria só pode se dar pela caridade. Kardec poderia ter dito, fora da doutrina espírita não há salvação, mas ele não disse isso. Ele disse, fora da caridade não há salvação, porque, de fato, se ele tivesse assim dito, fora da doutrina espírita não há salvação, ele estaria incorrendo no mesmo erro que as igrejas da época traziam. Este é um ensinamento fundamental, um ensinamento que foi constituído a partir do que foi dito, ou do que foi passado pela espiritualidade maior, e que se traduz em todas as obras básicas e naquelas que ampliam o conhecimento doutrinário, né? É a ideia da fé raciocinada, a ideia de que nós temos um conhecimento para nos dar esta base e de domar essa nossa energia baseado no aspecto filosófico, no aspecto religioso e também no aspecto científico. A caridade é essencial. Aquela caridade que Emmanuel nos trouxe é a caridade que nós precisamos buscar, colocar no nosso horizonte enquanto espíritos em evolução. Que fique para nós estas reflexões, essas observações acerca da caridade. E neste momento nós estamos encerrando a nossa exposição doutrinária também com uma prece. Luz e paz. Luz e paz. Novamente, elevamos nosso pensamento para, em consonância com o plano espiritual, vibrarmos por todos os irmãos que necessitam de amparo nesse momento. Falanges dos benfeitores espirituais se dirigem a cada um dos necessitados, amparados pela força do nosso pensamento. Humildemente, nos colocamos à disposição e procuramos traduzir o pensamento espírita, o pensamento cristão nessa exposição doutrinária, na certeza de que estamos saindo daqui muito, muito melhores do que quando aqui chegamos. Pedimos permissão para o encerramento dessa exposição doutrinária. Luz e paz. Luz e paz.